Criar filhos já é um desafio por si só, mas quando essa tarefa precisa ser feita longe de todas as referências que a gente teve durante a vida, a dificuldade aumenta ainda mais. Quando a construção da família acontece a milhares de quilômetros de distância, o casal precisa se bastar. Sem rede de apoio com as crianças, sem ajuda com a casa, em uma comunidade com costumes e tradições diferentes de tudo que a gente aprendeu, é preciso que o casal vire um time. Enquanto todos ao redor falam uma outra língua e seguem outras regras, é preciso aprender a criar no equilíbrio entre as nossas raízes e a cultura desse novo lar. Entre uma saudade e outra, nascem novas tradições e novas formas de estar presente. Porque no fim, criar filho longe de casa é exatamente isso: transformar o afeto no lugar para onde sempre a gente possa voltar, mesmo que o endereço esteja a milhares de quilômetros de distância. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem. Porque sim, porque a gente romantiza muito esse lance de morar fora. Ai, mora no exterior. Ai, crio meus filhos nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal. Mas e a outra parte, né? E a saudade? E a falta da nossa cultura raiz, né? Como é que fica? E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente sabe que lá fora a vida também não é esse glamour todo que a gente pensa. Mas não sou eu que vou falar isso não, porque eu não tenho meu lugar de fala para tal. Afinal, minhas raízes estão bem aqui e daqui não sairei tão cedo. Mas eu trouxe para vocês uma amiga muito querida, é uma amigona minha da vida, mãe de escola, né, que vocês sabem que eu valorizo muito esse lance de mãe de escola, para falar sobre essa experiência. Ela morou quase 8 anos, né, nos Estados Unidos, ela tem 2 filhos que foram criados lá, e faz um ano certinho que ela voltou para o Brasil, porque ela quis, porque ela achou que era a hora de voltar e de criar os filhos dela aqui de novo, na cultura dela, perto da família dela e do marido. Então, ela que vai contar pra gente como foi essa experiência, não eu. Camila! Camila, eu adoro quando tem amiga aqui. Adoro, Ai, adoro, porque amando estar aqui, amando, ai, muito adoro, feliz. porque a gente conversa já sobre É, isso, e eu falei: "Não sou só eu que preciso ouvir isso". Eu adoro escutar histórias, né, não à sim, toa eu tenho sim, um sim, programa sim, para sim. receber gente. E eu sou muito curiosa, então, assim, a Camila sabe, o marido dela também, que eu adoro, eu pergunto, eu quero saber como é que foi. E eu falei: "Cara, vamos lá e vamos contar pra todo mundo como que é esse lance de morar fora". Só gente, abre aqui a câmera, porque a gente tá muito chique hoje. Pra quem tá assistindo a gente no YouTube, Camila tem uma fazenda e eles têm café, então ela tem uma marca de café que é a Café Fazenda Floresta e tá aqui e hoje não tomaremos água na nossa caneca, tomaremos Vamos café. tomar um café juntas, Então, né? Camila, eu quero ver se você é capaz de conversar e fazer um café ao mesmo tempo, Olha, Camila. você sabe que coordenação não é meu forte, mas vamos tentar. Parece que para chegar aqui no escritório já foi um probleminha, ela já tem um problema na catraca, o ticket saiu voando, ela abriu a porta do É, carro, ela é. se perdeu ali. Essa sou eu. Você imagine eu na América, né? Que tudo funciona Ah, deve ter direitinho. sido bem fácil. É, Camila, se você conseguir fazer um café pra gente vamos, enquanto vamos. você conversa, ótimo. Se Vamos você não conseguir, tentar. a gente toma um café depois, não é um problema, tá. Deixa eu obviamente eu já sei, né, mas só para as pessoas entenderem, você e o Matheus já são casados há muito tempo, vocês chegaram a trabalhar juntos na empresa que o Matheus trabalha ainda até hoje, e quando você começou a namorar com o Matheus já tinha um cargo em que ele viajava bastante, tanto que vocês deram né, o encontro ali real numa festa de despedida do Matheus, É, que ele é. estava indo viajar. Quando vocês começaram esse relacionamento, você já tinha uma visão do tipo: "Caras, vai ser um relacionamento em que eu posso ter que ficar me mudando o tempo todo e ok pra você?" Ou tipo: "Não, eu me apaixonei por ele, eu estava com ele, mas em nenhum momento eu pensei: 'Nossa, como vai ser o nosso futuro pulando de casa em casa'." É, a gente vai esse ano, agora, daqui 2 semanas, fazer 19 anos de casados e 4 anos namorando. Então e a gente se conheceu, eu tinha 15 anos e ele tinha 18, né, mas a gente voltou a se encontrar no trabalho, a gente começou a trabalhar na mesma empresa. Eu comecei a fazer estágio e ele já estava lá. Então quando a gente teve esse reencontro, logo depois ele já foi passar uma temporada fora. Ele passou já morou em vários lugares no mundo todo. Então já meio que sentia, se isso aqui for para frente, né, talvez eu não fique só aqui, vai ter que ser uma coisa que a gente vai ter que conversar,
E sempre, como a gente trabalhava na mesma empresa, a gente foi transferido algumas vezes juntos para outros lugares. Então a gente morou no Maranhão juntos, trabalhando na mesma empresa. A gente morou nos Estados Unidos há 15 anos atrás, também os dois trabalhando na mesma empresa. Então a gente conseguiu conciliar. Então desde o começo foi uma coisa que já era claro que ia acontecer. Eu falei, se a gente for casar, a gente sabe que vai ser isso. Aliás, nossa primeira mudança foi 6 meses depois do casamento. Então a gente não tinha nem terminado de organizar nosso apartamento, e aí já veio a primeira mudança que foi para o Maranhão. Então já começou assim, né? E eu acho que a primeira foi mais difícil, mas depois as outras, assim, vamos para onde é o próximo? Né? Eu acho que você Sim. acostuma com essa mudança. E no fim ficava era gostoso, né, porque você mesmo Muito, fala que muito, depois de muito, uma hora muito, você: "É muito. isso, para onde nós vamos agora?", E eu acho que sabe. essas 2 primeiras foram sem filhos. Então, era outra coisa. Essa última a gente já tinha os 2, né, a gente tinha já o Joca, o mais velho, e depois veio o Jairo. Mas essas primeiras foram sem filho. Então a gente aproveitava e sabia que era uma coisa temporária. Então quando você sabe que aquilo vai acabar, tem um prazo para terminar, você aproveita, assim, cada segundo. Então a gente viajou muito, a gente aproveitou muito, curtia tudo, porque a gente falava: "Tem que aproveitar ao máximo enquanto a gente está aqui". Então valeu a pena. E você acha no comecinho aí do episódio, né, eu escrevi um texto e eu falei sobre o quanto eu acho que o casal ele se aproxima quando ele tá sozinho, né. Exato. Você acha que é real isso? Você acha que de repente, cara, a gente tem que ser um time, somos nós 2 e a gente tem que se bastar e a gente tem que se aproximar? Ou você acha que assim, não, você tem mais fatores da saudade, que você fala: "Meu, não, eu canso, eu encho o saco porque eu queria estar lá com a minha família", sabe? Então, eu acho que, essas primeiras mudanças, eu queria estar onde eu estava. Eu estava feliz de estar onde eu estava. Então, era assim, nós 2, a gente tinha eu acho que uma grande vantagem de morar fora é você ter uma rede você não tem uma rede de apoio da sua família, seus pais, suas irmãs, e eu tenho uma família que é muito unida, então isso me fazia falta. Mas, ao mesmo tempo, você cria amigos, você cria amizades que viram sua família. Então a gente tem turmas de amigos em todos esses lugares que a gente passou, que foram, assim, essenciais para a gente ter esse negócio de: "Ah, meus filhos vão ter uma festa", e eles não tinham os tios verdadeiros, né, mas, assim, os meus amigos iam nos trabalhos da escola, na apresentação dos meus filhos da escola, né, quando eu precisava ir para um hospital, ficava alguém doente, eu tinha sempre uma amiga comigo. Então, ao mesmo tempo que você não tem sua família, você tem amigos que viram sua família, então isso dá uma compensada, né. E você tem seu marido, então assim, brigou, desbriga, porque, né, você não vai, você tem que resolver ali, tem que ser muito rápido e muito prático, porque você não vai perder seu tempo, é quem você tem ali no seu dia a dia, no seu lado todo dia, é seu marido. Então, eu acho que fortalece muito. Não é que você não precisa de mais ninguém, a gente sempre precisa, né, conviver com muita gente, com família, mas naquele momento você tem que se bastar junto com ele. Então você e ele se fortalecem e você cria uma rede de amigos que ajudam muito nesse processo também. Amigos que não necessariamente estão na mesma situação que vocês, ou normalmente sim, pessoas que também estão lá meio avulsas, que foram a trabalho e também estão É, eu acho que sozinhas. quem também está nessa Tá. situação sem família, porque querendo ou não, a gente voltou para o Brasil há 1 ano, dessa última mudança. E aí, quando você tem família, a família tem uma demanda muito grande de família, né. Então, quando a gente estava lá, Dia das Mães, era um almoço na minha casa, Páscoa, a gente passava todo mundo junto. Os filhos dos meus amigos ganhavam, né, eu comprava presente para os meus filhos e para os filhos dos meus amigos. A gente fazia Natal, a gente passava sempre no Brasil, mas a gente tinha que ter um Natal antecipado com a nossa família de lá, né, porque para a gente era muito importante aquilo. Então, você vai criando esses laços diferentes, né, eu acho, mas acho que assim, eu sinto falta dessa turma, apesar de que faz 1 ano que eu tô aqui e eu achava que eu nunca ia ter uma turma tão boa, e eu acho que eu tenho melhor não posso falar porque minhas amigas de lá vão ouvir, tão Sim, boa quanto a de entendi, lá. entendi. Mas a daqui tá Mas muito boa também, muito obrigada, né, mas Camila? temos um ambiente aqui que favorece, né. Falando agora dos Estados Unidos, né, que eu acho que foi a mudança, assim, com filhos e tal, mais drástica, vai. Sim, sim. Quando você foi, o Joca, que é o mais velho, o Joca hoje tem 8, ele faz 9 no final do ano, né. Isso. Ele tem 8. Quando você foi para os Estados Unidos, você já tinha o Joca, você engravidou dele aqui. Quando você engravidou, você já sabia dessa previsão de ir para os Estados Unidos ou não? Vocês estavam aqui, teoricamente aqui vocês ficariam. É, quando eu engravidei, eu já não estava mais trabalhando na mesma empresa que o Matheus. Então eu estava numa outra empresa, e aí eu saí e fui trabalhar na empresa da minha família, né, que a gente tem a empresa do café.
Então, eu já estava trabalhando no meu negócio. Então, isso me dava uma flexibilidade grande. E o Matheus, nessa época, ele estava morando metade no Brasil, metade na Austrália, quando eu engravidei. E aí era para a gente mudar para a Austrália. Só que aí o que aconteceu? Durante esse tempo, aí a gente falou: não, agora nasceu o Joca, e o Joca nasceu num um momento bem difícil da minha vida, que foi bem quando eu estava grávida de 7 meses, eu perdi meu pai, né? Que eu tinha uma loucura, uma obsessão por ele. E aí eu tive algumas complicações depois do parto do Joca, né? E foi a pré-eclâmpsia e foi super sério. Então a gente falou: não é o momento de mudar agora. Né? Então a gente falou, vamos esperar o Joca fazer 1 ano, enquanto isso o Matheus ficava nesse bate e volta para a Austrália, depois vamos esperar mais um pouquinho e aí depois a gente muda. E aí, enquanto ele estava na Austrália, surgiu a oportunidade dele mudar para os Estados Unidos. Então falou: agora você não vai mais para a Austrália, é Estados Unidos. Eu falei: nossa, Estados Unidos é na esquina, né? Para quem ia para a Austrália, Estados Unidos ficou muito fácil. E aí eu fui com o Joca pequenininho para os Estados Unidos, ao invés de ir para a Austrália, que quase Tá, fomos então para lá. vamos voltar um pouco. Como é que foi você sair de uma empresa que você estava super bem, aí nessa época já não era mais, você já tinha trocado, né? Já, Mas já. como é que foi? E era um trabalho que você amava, que você gostava muito, fazia trabalho social, né? Como é que foi sair de lá, a decisão de sair de lá para ir para a empresa familiar? Então, eu acho que essa foi a melhor decisão que eu tive na vida. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai durante 1 ano, todo dia com ele. Porque enquanto eu não trabalhava oficialmente, né, com o café, eu ia quase todo dia no escritório dele, no final do dia. Eu trabalhava, era uma super executiva, tinha um cargo super legal, mas e fazia o que eu amava, que era trabalho social. Então eu viajava o Brasil inteiro fazendo projeto social e aquilo me realizava. Mas chegou um dia, eu liguei para o meu pai e falei: você arrume minha mesa que amanhã, 8 da manhã, eu tô aí. Aí ele falou: você não vai fazer isso, você não vai pedir demissão. Eu falei: eu vou e vai ser hoje, porque se não for hoje, eu não vou ter coragem. E aí foi muito difícil, porque nem eu acreditava. Como é que eu vou abrir mão de tudo isso que eu tenho como executiva, como, né, uma pessoa realizada na carreira? Só que eu falei: eu tenho que ir em busca de um outro sonho agora. Né? Eu acho que eu construí uma carreira muito legal no mercado corporativo, mas chegou a hora que meu coração batia mais forte para trabalhar com meu pai. E aí foi um dia assim, que nem uma doida, quero demissão hoje, amanhã eu estava lá no escritório trabalhando no café. Então eu falei: se não for hoje, eu não vou conseguir fazer isso. Porque ninguém acreditava, né? Eu acho que a gente sempre também fica preocupado: nossa, como é que justifica para todo mundo isso, né? Você vai sair disso que você está fazendo? Eu falava: é. E eu não podia ter feito escolha melhor. E como foi a experiência? Aí chegou lá, Cheguei lá, não tinha aí mesa para mim, porque ninguém acreditou. Não tinha onde eu sentar, não tinha cadeira, não, não já tinha começamos no mesa. BO então, já Começamos começamos com na crise, problema. já Quem sai começamos de na umas crise. empresas, né, umas empresas gigantescas, né? E aí eu vim trabalhar, não tinha mesa, porque meu pai falou: você não fez isso? Eu falo: fiz, tô aqui, vamos, começa, né? E aí a gente foi, e a empresa estava num momento, né, de crescimento. As minhas 2 irmãs já estavam, e elas brincam que eu só fui por ciúmes das duas trabalharem juntas e eu não, né? Porque somos 3 irmãs, Não foi um grudadas. pouquinho? Não foi Um um pouco. pouquinho? Elas têm um pouco de razão, não 100%. Mas aí a gente começou a trabalhar juntos, e aí que começa essa outra dinâmica, né, de além de somos 3 irmãs grudadas, mas aí agora somos 24 horas grudadas, né, eu trabalho as 3 juntas lá, então foi um desafio, mas foi o acho que o melhor desafio que eu podia ter no trabalho. E esse tempo, né, você falou desse tempo que você pôde ficar com seu pai, né, como se fosse uma despedida dele, né. Como é que foi na gestação? Poxa, perdeu seu pai na gestação, e lá ele, que você estava tão grudada, aí você estava na gestação, você perdeu o seu pai, né, que, pô, você era grudadaça, e você perdeu também o pilar da empresa, né. Que você e suas irmãs tocavam e tal, mas seu pai ainda era o pilar da Sim, sim. empresa, ou não, ele já estava mais afastado da empresa? Meu pai nessa época, ele já ficava mais na fazenda, Tá. porque a gente produz o café na fazenda, então essa era a grande paixão dele, era cuidar da fazenda, né, então, foi assim, um baque, a gente ficou completamente, né, assim, destruídas com isso, porque as 3 eram assim, né, e todo mundo fala: "Mas vocês 3 foram trabalhar por opção com ele", né, as 3 tiveram carreiras antes de trabalhar com o café, e foi uma escolha das 3 isso. Né, uma escolha voluntária das 3. Então a gente já estava trabalhando lá. Então, em relação à empresa, eu acho que a gente
teve muita coisa assim: "Ah, elas não vão dar conta, como é que vão cuidar de uma fazenda, como é que vão cuidar da torrefação, como é que vão saber produzir café, né, e fazer tudo isso". Só que como a gente já estava nesse negócio e como a gente nasceu, já tinha fazenda, né, eu acho que pra gente o café já faz parte da nossa vida desde sempre, né, a gente sempre brinca que cresceu com os pés de café, então já era uma coisa que então acho que de trabalho foi um desafio, muita gente não acreditava, né, e hoje a empresa, assim, a gente tem muito orgulho porque está muito maior do que era quando meu pai estava aqui, né, da gente seguiu todo esse legado, a gente brinca, né, se ele tivesse aqui, como é que ele ia encarar tudo isso, né, com tanta coisa nova que a gente fez. Ah, no mínimo ia dar um aumento, né, Camila? Eu acho que No sim, eu acho mínimo que um sim, aumento, né? merecemos. Mas a gente se organizou de uma forma muito legal, então cada uma tem o seu papel e aí por isso que funcionou. Mas o fato da gravidez, né, isso sim foi uma coisa que me deixou assim, eu lembro no dia do velório dele, eu estava lá, grávida, com um barrigão enorme, né, que nem você tá agora, e até o padre, no meio da missa, parou a missa e veio falar comigo, e foi buscar um terço no carro e me entregou. E falou assim: agora vamos mudar de assunto em breve, tá? Porque senão a gente vai desandar esse podcast. E falou assim: esse é para te proteger na sua gravidez, e você fique tranquila que vai dar tudo certo e seu pai vai te olhar lá de cima. E foi o que aconteceu. Mesmo com todos os problemas que eu tive, eu acho que eu segurei a onda enquanto estava grávida. E aí, depois, no dia que o Joca nasceu, no dia seguinte, que eu tive vários problemas de saúde, mas eu acho que foi muito, sabe, aquele tanto de emoção que a gente segurava, porque eu falava, eu não posso. Uma descarga de Uma sentimento. descarga, exato. Eu não posso me dar o luxo de ter isso enquanto eu tô grávida. Eu ia Porque eu tenho um perguntar, filho aqui, eu não posso, sabe, assim, e me nem isso, né, desestruturar. Ca eu acho que tem aquele lance do tipo assim, você perdeu seu pai, espera-se que você fique triste. Espera-se assim, óbvio que a gente fica, mas espera-se também, tá? Sim, A sim, sociedade sim, espera-se que você sim, fique sim. triste, que você fique mais reclusa. Só que você tá vivendo também a melhor fase da tua vida, era o teu Eu primeiro vivi filho. Então exato. você fala: "Gente, eu posso ficar feliz ou será que não posso ficar feliz?". Então assim, você tinha isso de às vezes, sei lá: Tinha, "Ai, tô feliz pra caramba", falando: "Opa, não posso ficar feliz". exato. Ou então assim: "Nossa, eu tô triste". "Não, mas eu tenho que ficar um pouco feliz também". Você tinha essa cobrança interna também de sentimento do tipo: "Gente, eu não sei o que que eu posso sentir, o que que eu tô sentindo, o que que eu extravaso desses sentimentos todos", sabe? E isso aconteceu, assim, porque eu estava vivendo o pior e o melhor momento da minha vida ao mesmo tempo, né. Então, eu acho que até eu lembro que eu não queria fazer um chá de bebê, eu não queria fazer nada disso, eu falava: "Eu vou fazer uma festa", né, eu tinha acabado de perder meu pai, e meu pai faleceu em setembro. Em outubro, eu fiz uma super festa, porque eu lembro de conversar com uma amiga e ela falou assim: "É só uma vez que você vai ter a chance de fazer isso com o Joca, né, você tem que comemorar a vida dele, ele tá chegando, sabe, e deixa um pouco de lado e olha para a parte feliz da sua vida agora, né, porque até para o seu filho vai fazer bem você tá bem", né. Então eu lembro que eu não ia fazer nada, eu falei: "Eu não quero nada, não quero, não é", né, e eu fiz e foi, assim, muito bom para minha família inteira. Né, e foi a mesma coisa quando o Joca nasceu, ele nasceu 22 de dezembro. Dia 24 de dezembro, a ceia, a vida inteira na minha casa, que eu adoro festa. Então eu sou uma pessoa assim, né, e meu pai era assim, alegre, sabe, divertido, gostava de curtir a vida e valorizava as coisas mais simples da vida e estar com as pessoas que ele gostava. E eu acho que eu puxei muito isso dele. Então, dia 24 de dezembro, a ceia foi na minha casa. E eu falava assim: "Como eu vou fazer uma ceia de Natal, a primeira a ser meu pai?". Mas era a primeira com o Joca. Então teve Papai Noel, porque o Joca tinha 2 dias de vida, não que ele viu o Papai Noel, né. Mas teve tudo, porque eu falava: "Eu não posso também me afundar Privar, nisso. e também E meu privar, filho tá né? chegando", é uma alegria ao mesmo tempo. E ele foi a alegria da família inteira, porque ele chegou numa hora minha mãe sempre fala: "Ele chegou na hora que ele tinha que chegar", porque ele trouxe essa sabe, ninguém pôde: "Ah, não quero fazer nada, não quero fazer festa". Não, vamos fazer, a gente tem um bebê que chegou na família. Tem também motivo pra comemorar. Muito, muito. Vocês foram para os Estados Unidos, você falou quando o Joca tinha 1 aninho por aí, né. Isso. Como é que foi? Você em algum momento você teve depois que você teve uma perda grande, as viagens elas mudaram um pouco pra você no sentido: "Opa, nem tudo aqui é pra sempre". Tipo, no sentido assim: "Caramba, eu já perdi meu pai, será que eu posso perder mais alguém estando longe?". Assim, eu vou dar um exemplo, assim, tosco, tá, mas assim, é uma comparação ridícula, mas, por exemplo, a minha irmã mora
fora de São Paulo, né, Uhum, não é nem que ela tá longe, a milhares uhum. de quilômetros de distância, É, é. ela tá a alguns quilômetros de distância. E uma vez eu falei pra ela, eu falei: "Natália, quanta coisa a gente perde de você não estar aqui do meu lado". Coisa Sim, boba, sabe, assim, cara, uma ida na padaria, uma, sei lá, uma ida numa loja. Então, assim, quanta coisa a gente perde de não estar convivendo aqui no no nosso dia a dia a dia, dia né. junto. É, Então, assim, depois que você teve essa perda, as suas viagens, a sua ausência, você acha que ela teve ela teve um outro tom, um outro valor? Tinha um outro medo ou não? Cara, isso faz sim. parte da vida. Não, não, tinha. Tinha. Tinha o medo e tinha eu fazia uma promessa com a minha família inteira, tanto do lado do Matheus, meu marido, como do lado da minha mãe. Se acontecer alguma coisa com alguém, eu preciso saber na hora, porque todo mundo quer te poupar. Sim. Não, você tá longe, você não sabe, alguém foi parar no hospital, alguém ficou doente e tentarem, vamos poupar porque eles estão longe. Não. Eu falei, se alguém algum dia me esconder qualquer problema na família, né, eu deixo de confiar em todo mundo, porque eu tinha esse medo. E para mim, o meu pai era aquela figura assim inabalável. E meu pai andava a cavalo na fazenda, sabe, antes de ficar doente, ele tinha uma vida, assim, totalmente ativa, e para mim ele era aquele, sabe, nossa, nunca vai acontecer nada com ele. Então depois, se aconteceu isso com ele, né, Que pode era acontecer que forte. era super forte, Sim, tudo pode acontecer com qualquer um. Então sempre tinha esse medo de estar longe e acontecer alguma coisa e ter deixado de aproveitar sim. essa pessoa, né. Mas, ao mesmo tempo, minha mãe, foi várias vezes me visitar. E para ela fazia um bem absurdo viajar. Então a gente viveu muita coisa que a gente não viveria se estivesse aqui, estando lá. Sim. Então talvez não o dia a dia, né, da gente: vamos, né, vamos no passear no shopping juntas, comprar um presente para alguém", né, essas coisas bobas do dia a dia que a gente faz, mas eu vivi muita coisa com ela, eu e ela, lá, que eu não viveria estando aqui, porque também na rotina, no corre-corre, a gente acaba não fazendo. Então eu acho que compensa isso, sabe, você perde de um lado, acho que tudo na vida, né. Sim. Você perde de um lado, mas você ganha um absurdo de outro. Então a gente teve, experiências de vida juntas, a gente viveu coisas juntas que eu não viveria aqui. Só do fato dela ficar na minha casa 20 dias, dormindo na minha casa, né, aqui cada um tem sua Sim. casa, Não né. teria por que ficar aqui na É, sua casa. é, né, sempre ela esteve muito próxima, a gente se vê todo dia, mas, assim, de estar junto, de dormir na mesma casa, sabe, dela me ajudar com as crianças, bem, assim, intensamente, nesse período que ela estava lá. Ela perdeu muita coisa, meus filhos deixaram, né, assim, quando começou a andar, minha mãe não viu, né, mas depois ela ficou lá na minha casa e foi viajar com eles para lugares que a gente jamais iria. Então acho que tem essa compensação, sabe? E como foi? Tá, fiz a mala, cheguei no Brasil, nos Estados Unidos, cheguei na minha casa, beleza. Eu, Matheus e esse bebê de 1 ano. E aí? E o trabalho? Como é que ficou o trabalho quando você foi para os Estados Unidos? Como é que ficou vocês lá? De novo, né? Não morei lá, mas escuto muito sobre. Lá você não tem Não, ajuda sem em ajuda. casa É, com é, é. criança. Lá não tem essa, eu vou chamar, né, de Olha, esse luxo. Ai, eu pronto, tô fazendo um gente. cafezinho, porque a Paola pega uns assuntos aqui que eu tô Não, eu te precisando ia dar uma falar vou falar um negócio pra vocês. é. Eu não entendo nada de café. Camila, uma das minhas melhores amigas, é dona de uma marca, mas eu não sei. Isso aqui, gente, já me salvou até quando a gente foi viajar. Perder café da manhã de hotel com É, é. Camila Temos isso em comum também, é né? muito Temos isso em tranquilo, comum. gente. O café era até às 11, a gente conseguia não chegar. Mas também não foi nossa culpa, Não, gente, é não, é culpa das muito filho, crianças. É muito muito filho para filho, administrar. é muito É, sono, é, todo mundo é, é. gente, não vamos reclamar que as crianças acordam tarde, né, Camila? Não, Não tem graças a como. Deus acordam Exato. tarde, né? Aí a gente perde café com certa frequência, mas daí a Camila leva o kit Eu dela, levo o meu a próprio gente café. a gente só precisa de uma água quente, nos basta. Isso, prático. Cheguei nos Estados Unidos Cheguei, sozinha, eu, meu marido e essa criança, porque até então em mas casal era uma delícia, era uma eterna lua de mel. Aí exato, agora só tem um viajar, agora aproveitar, tem um sair. bichinho junto que Que empatando. demanda, e Hum, aí só que meu marido né, porque também o marido tem que ser, né, esperto, ele foi antes e ele arrumou a casa antes de eu chegar, tá. né, então ele já adiantou muita coisa, ele foi um tempinho antes, porque chegar com uma criança, né, e tendo que comprar, mobiliar uma casa inteira, porque a gente não levou nossa mudança daqui, porque eu sempre fui apegada com a minha casa do Brasil, então como a gente vinha passar muitas férias aqui, a gente manteve a casa aqui, e a gente começou uma casa do zero lá. Então a gente teve que montar a casa inteira, e era uma casa deliciosa. Eu fui com ele, sei lá, acho que um mês antes, escolher a casa. Aí a gente escolheu a casa, e aí depois ele foi
né, assim que deu certo a casa, ele já foi para lá para começar a organizar E como tudo. você participou dessa organização? Gente, eu Eu surto. Se o Fabrício participei se eu por fa se eu vídeo, né. escolho uma casa e o É, Fabrício fala: deixa que eu arrumo ela", daí você só é, chega, eu é. falo: "Mas nem a pau". Ele ia nas lojas e a gente ficava, né, vendo pela câmera, ah, esse sofá, ah, e esse copo, né, e esse talher. Nem tudo sai como a gente quer, mas também é outra Não. coisa que a gente aprende na vida, né, não temos controle sobre tudo, né, e deixa o marido também ser responsável, né, por uma Uhum. grande parte das coisas, sem a gente ter que palpitar em tudo, e também depois que ele escolheu, sem reclamar da Eu vou escolha, tentar. né, a gente Eu tenta eu ser tô mais ten evoluída. eu tô tentando há Isso 10 é anos que eu brinco, né, isso. a América me deixou mais evoluída, né, Desprendida, talvez, desprendida, né? Tá. desprendida. Então, aí ele organizou e a gente chegou, né, aí o desafio primeiro foi, por exemplo, eu não cozinhava nada, zero, né, eu não é uma coisa que eu adoro, "Ai, vou fazer uma comida para alguém", gente, eu faço um evento, faço uma festa, mas não me pede para cozinhar, que não era o meu forte. E já deixou de ser quando eu voltei para o Brasil, mas eu tinha que cozinhar, o meu filho era pequeno, então ele precisava comer e comer direito, né, e aí achar uma escola para ele. Uma escola que porque aqui no Brasil isso foi tão diferente. Aqui no Brasil, o primeiro dia, né, a primeira semana é adaptação, principalmente criança pequenininha, né. Vai um dia, fica 2 horas, volta, no outro dia fica mais um pouquinho. Nos Estados Unidos, no primeiro dia, você larga às 8 e vai buscar às 4h30, né. Então isso pode desde um bebê, né, que lá a escola começa com, 6 semanas de vida, já começa nesse ritmo, né, porque muita gente lá não tem a licença maternidade que a gente Calma, tem 6 aqui semanas de vida do do bebê. bebê, né. Então essas escolinhas Tipo, que esse 6 semanas de daycare, um né, me que um eles mês e tipo, menos de 2 meses. já largam no não é largam, né, eu acho que é Sim. essa expressão errada, é que lá não tem a licença maternidade que a gente tem aqui, não é Tá. remunerada, às vezes você consegue uma licença do trabalho, mas quem precisa trabalhar, não tem outra opção, né, e não tem como a gente tem aqui tão comum, pelo menos na cidade onde eu morava, é ter babás, né, que trabalham o dia todo e você pode sair e largar É babá. que é caro, é um É serviço muito caro, né. muito caro, então não é comum. E aí você deixa na escola desde cedo. Então os meus, como eu já estava trabalhando na minha empresa, eu tinha muita flexibilidade, então eu ficava, eu trabalhava de casa, né, trabalhava tudo online de lá, e aí ele foi com 1 ano e pouquinho para a escola. Logo que vocês se mudaram é Logo que a porque já gente chegou, foi. porque eu falei: "Gente, eu tenho que fazer tudo", e eu achava que seria melhor para ele ficar na escola, pelo menos durante um período, para ele, né, conviver com outras crianças, ter todos os estímulos, e aí também tinha o desafio da língua, E né. lá, outra coisa, né, escola pública, né. Então, a escola pública começou quando ele foi para o kindergarten, né, Tá. mas quando Mas porque era não tem ainda não tão tem, pequeni lá tão onde eu pequenininho morava assim não começa tem, tá. começa nos 5 anos. Tá. Então ele estudava num daycare, que era uma escola que a gente pagava, e aí ele tinha que se virar, né, e aí, a coisa mais só que aí a gente teve muita sorte, porque pegamos uma professora, a primeira professora dele foi, assim, maravilhosa e acolheu muito o Joca. Então, ela entendia, né, que era outra cultura, outro apesar dele ser pequenininho, né, no Brasil a gente pega, a professora abraça, né, é muito Acolhedor. muito mais acolhedor. E lá é um pouco mais frio, só que a gente teve sorte essa professora, e aí ajudou e ele foi se adaptando. Aí 2 anos começa a falar inglês, né, tudo misturado com português, uma confusão. Dentro de casa vocês sempre falaram em português. Sempre português. E aí como é que faz pra manter o contato, por exemplo, com isso, com a avó, com primos? Você tinha algum ritual sei lá, todo dia a gente se falava por FaceTime. E a gente vinha para o Brasil a cada 2 meses, ou sua mãe ia pra lá todo mês. Como é que vocês mantinham essa relação? Porque eu acho que é uma coisa importante, né. Tipo: tive um filho, agora eu quero que o meu filho também Tenha tenha as contato, raízes lá, exato. com as pessoas de lá, reconheça. Como que era? Vocês tinham alguma Então, a gente se falava bastante, né, não tinha uma regra, assim, tá. normalmente final de semana, porque durante a semana era super corrido, então eu trabalhava, eu cuidava da casa, de tudo da casa, né, da comida, da roupa, a gente tinha uma pessoa que limpava lá, mas aquela limpeza que passa 2 horas, né, dá um tapa lá e pronto, então eu tinha muita coisa da casa para fazer, eu trabalhava, online e levava a criança, buscava as crianças, né, então era muita correria. E criança muito pequena é difícil para eles falarem no telefone. Eu falava muito com a minha mãe, por exemplo, com as minhas irmãs praticamente todo dia, porque a Vocês gente trabalha trabalhavam, juntas, né? então não tem mas com a minha mãe falava quase todo dia, mas para as crianças é difícil, você botar a criança em frente ao celular e falar: "Fala com a Sim, vovó". Aí, sabe, ele fala 2 segundos e sai correndo, sim. né. Que eu acho que,
pensando em família, eu acho que é isso, quanto mais você convive, mais você cria esse vínculo, essa conexão. E era isso uma das coisas que eu mais tinha medo, deles não criarem isso com os avós, né, porque os avós vão né, vão envelhecendo, vai passando o tempo e eles iam deixar de ter esse convívio, que é o que aproxima, Sim, né, então essa era uma das minhas preocupações com eles. sim. Então as avós, né, no caso do Matheus, o pai e a mãe dele iam, sei lá, 2, 3 vezes por ano, minha mãe também, e 2 vezes por ano a gente vinha para o Brasil. Tá. E como era a sua rotina lá? Você acordava, você levava o Joca pra Não, escola. acordava, fazia a comida, porque tinha que levar o almoço Panquecas? para não, Panquecas? o almoço que tinha que levar para a Uma café da escola. manhã panqueca ou não? Panquecas, Mentira. panquecas, Panqueca, mas é bacon, ovo, ovo, ovo. ovo, bacon, comemos muito bacon lá. Eles amam, porque eles são meio gringos nisso. E aí fazia o café da manhã, super corrido, daí leva para a escola. E aí tinha um detalhe, onde a gente morava era muito frio. Então, neve praticamente 6 meses do ano. Então, eu acordava, encapotava todo mundo, né? Aquele monte de casaco e gorro e luva e aquela correria, aquelas botas, né? Porque tinha muita neve. E aí, e deixava ele na escola, voltava e saía correndo para fazer as coisas. Quando você via, era hora de buscar já. Parecia que não tinha dado tempo, sabe, de fazer tudo que eu precisava fazer. Sim. O Matheus trabalhava fora. O Matheus Matheus ia para o trabalhava no escritório. escritório. Uhum. Então a casa era toda tua, Era, a comida, a limpeza, criança, era tudo você. era. E aí, mas o Matheus também ajudava muito nessa época, porque precisava, né? Então, aí depois ainda teve a pandemia. Aí o Matheus passou a trabalhar de casa, que a Sim. gente estava lá na pandemia. E aí o Matheus começou a se envolver muito no dia a dia das crianças. Então eu fazia o almoço para eles levarem para a escola, que nessa época, quando era na primeira escola, a gente tinha que levar a comida. Depois, graças a Deus, achei uma que oferecia o snack, o almoço, o snack da tarde. E então ele fazia o jantar. Eu levava as crianças, ele buscava as crianças. Tá. Então a gente começou a um dá banho num dia, o outro vai fazendo o jantar, sabe? E aí começou a ser uma coisa mais equilibrada, porque precisava ser, né? Tá, mas daí na pandemia a gente já tinha o Jairo. Na pandemia já tinha o Jairo. Tá, e como é que foi o Jairo? O Jairo foi planejado, tipo: "Ah, tá tudo ok, vamos ter um segundo filho", foi planejado. E como é que foi o processo, pré-natal lá no Bra como no Brasil não existe, né, É. primeiro que você não tem um médico me corrija, tá, mas assim, você não tem um médico Não, fixo lá, que é o médico que acompanha um obstetra que vai acompanhar a sua gestação. não, é o Não médico tem do isso. plantão lá. É. Exame também não é igual a gente faz aqui. Como é que é? O pré-natal todo você fazia lá? Isso. E o Jairo, na verdade, ele foi uma surpresa. Tá, então planejado não Médio, tá. porque como eu tive toda essa questão na gravidez do Joca, quando chegou a gravidez do Jairo, eu fiquei com muito medo de ter de novo. E aí eu já tinha o Joca. Eu não podia me dar o luxo de ter um piripaque, né? E aí, quando eu não queria engravidar de novo, porque eu tinha muito medo que acontecesse de novo, né? E o que aconteceu foi assim, bem sério, né? O que que você teve? Foi Eu uma tive pré-eclâmpsia? pré-eclâmpsia pós-parto, Tá. que na verdade nem sabia que isso podia acontecer. Né, então depois que ele nasceu, aí fui parar na UTI, foi uma coisa super séria. E você já estava em casa, né, tipo, você já tinha Já recebido estava em alta do casa hospital. isso. E aí voltei para o hospital, voltei de ambulância, foi uma coisa assim bem séria, então eu tinha muito medo de ter isso de novo. Mas aí eu engravidei e o Joca demorei muito para conseguir engravidar e o Jairo chegou, né. Então eu tinha esse medo, assim, vai que acontece Sim. alguma coisa, né, então não foi assim tão. Mas aí eu fazia todos os exames, então eu estava lá, fazia os exames, eu tinha meu médico aqui no Brasil que nunca deixei de ter, então eu ia numa consulta lá e ligava para ele e falava: "É isso, 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 tá Tá. tudo certo". Sempre checava aqui, porque era um médico que eu confio, né, muito. Então eu sempre mantive aqui. Quando eu vinha para o Brasil de férias, eu ia, né, tinha consulta com o médico aqui e fazia os exames de pré-natal lá. Só que lá não é igual aqui que a gente pode fazer, né, um ultrassom por semana. "Ai, deixa eu ver como é que tá hoje, dá um oi aqui, né, para o bebê". E lá você faz os principais, os morfológicos, né, os que realmente são necessários, e acabou, né. E a consulta é muito assim, não tem aquele calor humano, que eu acho que médicos igual a gente tem aqui no Brasil não existe, né. Então, isso eu senti muito. Mas eu tinha que fazer os exames lá, mas eu mandava para o meu médico daqui conferir tudo. Eu Sim. acho que é muito porque eu passei tudo uma coisa, assim, bem séria com o O Joca, me parto você deixou sempre soube que seria no Brasil. sempre.
a única, né, que sai dos Estados Unidos para ter um filho no Brasil. Pra nascer Isso brasileiro. para nascer brasileiro. Muita gente falava: "Mas como é que você", né, a gente vê muita gente fazendo o contrário, Sim. né, "Quero ter filhos americanos". E eu quis ter um filho brasileiro, porque, o Joca já tinha nascido aqui, e o Jairo, eu tinha muito mais segurança para ele nascer aqui, porque eu sabia, se 2 da manhã eu precisasse ligar para o meu médico, ele ia para o hospital correndo me atender, né. Então, por tudo que eu passei antes, eu preferia essa segurança do que ele nascer lá. Sim. Então, com 7 meses, quase 8, eu voltei para o Brasil, aí ele nasceu, e aí quando ele fez 2 meses de vida, a gente voltou para lá. Tá, espera. Ô, Gabi, faz um favor, traz pra mim um A pratinho gente põe aqui, pra ó. colocar Não, tá tudo o certo. eu também quero. Ô, Camila, qual que eu Vamos fa gosto? O meu Você é mais gosta suave, desse, não é? você gosta do bourbon, é. Esse aqui é mais suave, então espera aí, Isso. eu vou fazer pra mim Vamos fazer também. o nosso cafezinho. Agora, como é que A gente não foi para de falar que a a gente gente esquece do café. isso, acho que tipo um pires, só pra colocar o negocinho de café, por favor. E como é que foi essa organização? E o Matheus o tempo todo alinhado com você, de que ok, Super, tudo bem, o Jair não super. sei. Porque daí como é que foi? O Matheus também veio pra cá ou o Matheus continuou lá quando você veio? Ele veio depois. Então, Porque ele chegou a nessa época participar ele do trabalhava lá, né, presencialmente, ele a empresa tem um escritório lá em Pittsburgh, e daí ele tinha que ir todo dia trabalhar. ai, Camila, abre pra mim. Abro. Mas ele chegou a participar do parto? Ele estava aqui no Não, ele estava parto? aqui no Tá. parto, estava. Ele veio pro Ele só parto. veio mais em cima da hora. E como, foi um parto que a gente marcou, então já estava tudo meio planejado, sabe. A gente marcou o parto, tinha a data certa, e ele estava aqui, chegou em tempo, tudo certinho. E você quando teve o Jairo, você ficou na sua casa daqui do Fiquei Brasil? na minha casa. E aí, como é que ficou? Matheus ficou aqui com você um Ele tempo? A sua ficou. mãe ficou? Alguém ficou com você? Minha Como é que mãe foi? sempre junto, e ele ficou, e eu também tinha uma pessoa que eu contratei, uma enfermeira para me ajudar. Porque eu estava, né, eu queria ter todo o apoio que eu pudesse ter, porque eu e o Joca Sim. antes, O né, Joca o ficou o tempo Joca todo aqui com ficava aqui você? comigo o tempo todo. E aí o Joca já, né, tinha o Joca já, então eu queria que eles tivessem, né, os 2, né. Então eu tinha minha mãe, o Matheus ficou também, aí quando ele fez 2 meses voltamos todos, então o Matheus passou uma boa temporada aqui, às vezes ele ia e voltava, mas ele ficou bastante tempo aqui comigo. Sim, espera aí. Ó. Muito obrigada. Nosso pratinho, Só ó. tá ótimo. Pode pôr aqui. Vamos fazer Gente, dá uma nosso. pausa, né? Dá Pra uma café. pausa Vocês pra sabem que a café. Camila tem Eu vou o fazer pra café ela. com elas no É. Instagram do café, né, Cá? Que a Camila recebe umas amigas pra gente conversar e é isso, a gente toma Inspirado café. no podcast da minha amiga, A né. gente toma, a gente toma café enquanto conversa. Porque não tem Espera aí, deixa eu só botar tem um mais pouquinho. água. É. Mas eu tô falando agora, esse negócio é uma mão na roda mesmo, né? Não é? Porque você faz. E aí você pode. Porque café expresso, né? Com doses individuais, a gente tá acostumado, com cápsula e tudo. E eu não sou fã de cápsula, eu acho que assim Então, é esse é um muito mais café gostoso. coado na hora, né? Eu acho muito mais gostoso E você assim. faz, ó, pronto. Agora você só esperar e aí você. Vamos fazer uma publi, Camila. Onde é que Fazer uma compra esse publi. café? Onde compra? Porque eu compro com a Camila mesmo, gente. Não. Agora, pessoas normais, Pessoas assim, que normais não tem esse podem contato comprar direto. pelo site, né? A gente vende em vários lugares, né? Aqui em São Paulo, fora de São Paulo, vários, no varejo, tem bastante lugar. E online, eu acho, né? No nosso site é o café sempre fresco, direto da fazenda, né? E agora tem quiosque no Quiosque no no Bourbon? shopping, Não é no Bourbon, Higienópolis. desculpa, no Higienópolis, Isso né? porque ela foi na inauguração, tá? Agora eu me confundi. É. Desculpa. Grávida, né, gente? Ó, o Esdras Grávida. gostou do cheiro, ó. É. O Esdras falou, ai, que cheiro Então vem bom. tomar, pega aqui, depois Pode, você vai pega um fazer pra um, você pega aqui também, pra você tomar. Esdras. Tem pra todo mundo, hoje eu trouxe pra todo mundo aqui. Quando você voltou pros Estados Unidos com o Joca e Jairo, pra começar, como é que foi? Você voltou sozinha no avião? Não, o Matheus voltou e buscou Não, o vocês. Matheus tava junto comigo. Tá, ele voltou e buscou vocês. E aí você chegou lá... Porque era um bebê de 2 meses, Sim. né? Então, e a pediatra aqui também sempre tive uma pediatra aqui, e uma lá, né? Mas aqui, eu nunca me desapeguei dos médicos do Brasil. Sim. E aí a gente tinha um pediatra lá também, demorei para achar mas achei um pediatra super legal lá também. E aí ela falou, primeiro ele tem que tomar as principais vacinas para ele poder viajar. E aí, chegando lá, ele tomou, daí seguimos lá, né? Porque aí eles sim tinham que ter as consultas tudo nos Estados Unidos, porque Sim. não tinha como, né? Como é que é? A vacinação lá é diferente daqui, né? Tem O algumas calendário de aqui, vacinação é diferente, né? Então, quando a gente foi para lá, eu levei as vacinas, e aí lá tomam idade, algumas vacinas tomam idades diferentes. Calma aí, você levou a vacina? A vacina não, a tá. carteirinha da vacina, né? Para Sim. mostrar o que eles já tinham, e Tá. aí os 2 tiveram que se adaptar ao calendário de lá. Tá. Agora, falando em questão de cultura, Camila, como é que era
por exemplo, os dois estão lá, foram pra escola, você fala muito, né, tipo, de autonomia, como a escola é, que: "Ai, aqui" você estava até falando, a gente adora a escola das crianças, mas estava falando: "Gente, hoje eles enchem a garrafinha de água dos alunos". Gente, o Jairo encheu a garrafinha de água dele com 1 ano. Como É. é que é esse negócio cultural de escola, o cuidado que tem? Ai, bem lá, menos 10 graus, a criança tinha que botar casaco sozinha na escola. Como é que era isso? Como é quanto você acha que isso influenciou nas crianças, assim, né, na educação das crianças, na criação das crianças, elas foram criadas no modelo americano, como é que é isso? Não, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gostei de lá, né, porque, assim, tem muita coisa boa de morar nos Estados Unidos e tem muita coisa boa de morar no Brasil, Sim. né, eu acho que todo lugar tem isso, a gente não vai falar: "Ah, lá era tudo bom ou tudo ruim, aqui" não, lá tem foi muito bom, esse período que a gente passou lá e eu acho que esse fato da independência das crianças é uma das coisas que mais eu gostava, assim, de ver. Então, chega a uns extremos, né, por exemplo, o Jairo entrou na escola lá com 11 meses, Sim. e ele tinha que comer sozinho. Então eu tinha que mandar a comida que ele conseguisse pegar com a mãozinha e comer sozinho. E se não comesse sozinho, Não ficava sem comia. comer, né. Então isso chocava um pouco no começo. Mas, em muitos aspectos, eles criam as crianças para serem independentes. Então, quando eu cheguei aqui na escola, e aí me falaram: "Não, você não precisa encher a garrafinha, tem uma assistente na sala que vai encher a garrafinha". Eu falo: "Oi? A criança não de 4 anos não pode encher a própria garrafa?", né. Sim. Lá com acho que 1 e meio eles já fazem isso. Agora você acha, especulando, você acha que talvez essa autonomia das crianças lá seja trabalhada justamente porque tem menos ajuda? Ah, eu acho que sim. Então assim: "Cara, a mamãe não vai dar conta de ficar enchendo garrafinha não, Vai, porque a cada mamãe um que tá se num BO vire. ali É. limpando as coisas dela". Então você acha que talvez essa autonomia seja estimulada justamente pela falta de ajuda dentro de casa? Eu acho que pode ser sim, porque é uma coisa cultural. E é uma coisa cultural você fazer suas coisas. Então você enche seu tanque de gasolina, não tem alguém que vai lá, Sim. né. Você vai limpar sua própria casa, você vai cozinhar sua comida. Então, assim, isso, né, os americanos, né, a grande maioria, né, são casos, né, muita exceção você ter alguém que faça as coisas para você. Então isso já é uma parte da cultura deles. Então, as crianças, quando eles aprenderam bem pequenininhos, eu acho que 2 anos, 1 ano e meio, lá, como era muito frio, quando fazia, assim, até -5, 0, -5, eles podiam brincar fora, no outside, lá no playground que tinha na parte de fora da escola, porque senão a criança passa 1 ano sem brincar ao ar livre, né. Então eles eram acostumados, né, para eles o frio eles era acho que não é tão difícil quanto é pra gente. Sim. E aí eles tinham que pôr, eles botavam o casaco no chão, aí meio que ele entrava dentro do casaco e virava, que era um jeito deles colocarem o casaco sozinho. E o zíper, que era o mais avançado, era subir o zíper Deixar. sozinho, muito pequenininho, né. Então, e assim, na hora de comer, é tudo sozinho, na hora de usar o banheiro, então tirou a fralda, significa que você está apto a usar o banheiro sozinho, né. E eles tiraram a fralda super cedo, para poder mudar de não é de nível, né, como é que a gente fala? De Mudar de sala, sala, de ano, vai. mudar de ano, você já tinha é um pré-requisito, Tá. né, Não é você tão no não te porque aqui é super no tempo da não, criança, não é o tempo da criança, é o tempo da aqui escola. da escola, porque todo mundo é um padrão, né, então não dá para um usa fralda, o outro não usa, um usa mamadeira, o outro não usa. Não, é tudo tem um padrão. Então as crianças tinham que tirar a fralda, e para eles foi natural, porque acho que era todo mundo acontecendo ao mesmo tempo, então não é que foi, ai, né, nenhum trauma para ninguém, foi super tranquilo, tiraram a fralda, usavam o banheiro e ninguém ajudava. Então aqui outro dia na escola o Jairo: "Ai, alguém foi comigo ao banheiro", eu falei: "O quê? Pra quê?", né. Então, é muito eu acho é muito rico, porque a criança tem uma autonomia e ela se sente capaz. E uma das coisas que a gente percebia quando chegava aqui para passar férias, eu sempre tinha alguém para me ajudar em casa, porque aí eu trabalhava o dia inteiro no escritório, né, já que a minha vida inteira era online, Sim. então a coisa que eu mais queria era ir para o escritório. E aí a pessoa: "Ah, ele derrubou isso", a pessoa ia lá e catava, eu falava: "Não, você só tá aqui trabalhando para mim, para me ajudar, nas coisas que eles não conseguem fazer. O que eles conseguem fazer, quem tem que fazer é eles. Não estrague, entendeu, O essa que o autonomia que deles, não o que eu estraga o tô que eles estão ralando lá para fazer". Então aqui é normal, não é nem, né, é qualquer lugar, na escola: "Ai, caiu, deixa que eu te ajudo". Não, quem derrubou? Então pega, né. "Ah, derrubei água no chão", o pano fica ali, você pega o pano e você enxuga o chão. Né, então assim, e é tão óbvio isso, né, se você for pensar que, né, E tão mais e fácil, né, tão pra mais gente. fácil, né, ajuda, vamos colaborar, sabe. "Ah, tem que arrumar minha cama", sim, tem que arrumar sua cama, né.
tem que dobrar sua roupa, você não pode largar uma roupa jogada. É claro que cada idade eles vão criando mais Uhum. autonomia, mas assim, pôr uma coisa na máquina de lavar, por exemplo, né, e a gente fazia fim de semana, eu falava: "Ó, vai ganhar não sei quanto quem ajudar a lavar roupa", e Em aí dólar, hein, em gente, tá dólar, estava valendo. valendo. E aí ia lá, jogava a roupa dentro da máquina de lavar, e eles achavam o máximo E fazer quando eles isso. vinham pra cá, por exemplo, sei lá, daí se aí ficavam junto com os primos, que já não acho que não era assim, né. Não, não. Era no nosso método mesmo, os primos estavam no nosso método Uhum, brasileiro. uhum. Eles questionavam, tipo: "Por que que eu tenho que limpar e quando, sei lá, minha prima derruba, a minha tia vai lá e limpa?" Eles questionavam isso ou pra eles não, Não, já pra estava eles eu super acho que como embutido? eles desde sempre foi assim, pra eles meio que: "Ah, como é que, sabe, o outro não faz?", assim, não achando que eles não deveriam fazer, mas que o outro Tá, deveria. entendi, mais Por exemplo cobrando do outro. então você tá almoçando, cada um tira seu prato, né. Assim, gente, Sim. e eu sempre brincava com as minhas irmãs: "Vocês precisam saber como funciona na América". Na América, todo mundo levanta, cada um, né, tira o seu prato, cada um bota na pia, bota na máquina de lavar. Então, essa é uma mudança cultural que lá era um jeito que eu gostava mais do que a gente vê aqui. Sim. E questão de amizade, quem que eram os amigos que vocês tinham lá? Eram brasileiros, eram estrangeiros? Como é que era a relação de amizade? Vocês faziam muita festa, que eu sei. Como é que era Camila, aniversário, quanto tempo dura os aniversários? Quanto tempo de festa Gente, lá? lá 2 horas. 2 horas 2 a gente tá horas. demorando pra chegar. A gente A gente chega aqui no Brasil com 2 horas de é. atraso da festa, gente. Exato, A festa começa às 5, a gente chega às 7, já perdemos a exato. festa. E fica até a hora que quer, né. A Aqui, gente fica lá, mesmo. a gente fica até o último a ir embora, quando a gente é obrigada a ir embora. Quando eu começo a avisar, no nosso caso é quando eu aviso, falo: "Pessoal, acabou a Acabou, festa, vamos ninguém embora". percebeu ainda mais, né. Mas lá não, lá são 2 horas de festa, normalmente, né. A festa, ainda mais que você faz nesses não é buffet, esses lugares de pula-pula, né, isso que nem a gente tem aqui, e são 2 horas de festa. E aí vai, serve o bolo, serve pizza, 100% dos aniversários que meus filhos foram nos Estados Unidos, servia pizza, e eles amavam. Você levou o brigadeiro pra lá? Você Levei, apresentou o levei, brigadeiro pra levei, eles? maior sucesso. Aí quando o Joca ficou mais velho, foi para a escola pública, que era uma escola surreal, né, eu acho que isso é outro ponto que Sim. lá, a gente tinha uma escola, a gente morava nesse bairro que a gente morou só por conta dessa escola. Mas isso é comum também, né, as pessoas Porque você só decidirem aonde pode vão estudar morar por causa da é, escola, não em é? função da escola, então você só pode estudar no bairro, né, que você mora. E a gente foi morar nessa casa por conta da escola, a gente ainda os crianças ainda iam demorar para ir para a escola pública, mas já era, né, o que a gente estava planejando, que a gente realmente planejava ficar bastante tempo. E aí, nessa escola pública teve uma vez uma feira de várias, de países diferentes, então cada família de países diferentes, que eu acho que essa é outra vantagem de conviver com gente do mundo inteiro, né, então tinham vários países na escola, crianças de vários países diferentes, e aí cada um fazia um estande do seu país. E a gente fez do Brasil, óbvio, né, e nós éramos a única família brasileira nessa escola, que era uma escola grande e a gente únicos do Brasil era a gente. E aí a gente fez brigadeiro, coxinha, bolinha de queijo e, assim, as crianças de lá enlouqueciam, porque não tem, né, coisa melhor que um brigadeiro. Então, aí a gente tinha que levar comida típica, né, do seu país e tudo mais, e a gente levou coxinha e brigadeiro. Arroz, feijão não, né, Não, não, Camila? arroz e feijão a gente pula, né, porque é Entendi, difícil fazer, né. entendi. Feijão principalmente, Metemos então uma lata de leite condensado que é não, mais fácil, não, e entendi. eu você sabe que o meu jeito eu achei uma pessoa que fazia, né. Achei uma pessoa que Lá fazia, claro. E aí fazia tudo bonitinho e eu levava. Então eu fiz um mega stand do Brasil cheio, comprei um telão para levar, um negócio de futebol daqueles, pebolim, comprei uma mesa de pebolim, então assim, isso é comigo. Agora você mandar eu fazer uma coxinha, um não, tá brigadeiro, pago, você aí eu organizou não, arrumo você alguém que organizou um faça e me evento. ajuda, eu falo: "Pelo amor de Deus, faz para Não, mim". você organizou um evento, tá Eu organizo um valendo, evento. tá valendo. É. Como é que é, eu acho que a gente tem muita curiosidade, né, às vezes: "Ai, nossa, o brasileiro", tem um preconceito com o brasileiro, ou tem alguma coisa, tipo: "Ah, é brasileiro", qual que é a reação? O que que vocês são, brasileiros, qual que é a reação? Eles gostam, Gostam. eles têm o pé atrás, eles falam: "Ih, gente". Não, eu acho que pelo menos, onde a gente morava, ser brasileiro era sempre as pessoas já davam um sorriso, já acha que, né, é um país, né, muito Sim, caloroso e quando você perguntou, né, dos amigos lá, a gente tinha muito mais amigo brasileiro, assim, os brasileiros se juntam, né, de um jeito que eu não sei, a gente se encontra em acho que qualquer cidadezinha do mundo, a gente vai achar um grupo de brasileiros, e aí a gente se juntou
E tinha alguns amigos, mas assim, tinha italiano e tinha os amigos de Dubai, que ficaram nossos melhores amigos e são até hoje. Então, é sempre uma cultura um pouco diferente dos americanos. Os americanos eram amigos também, mas não com tanta intimidade. Acho que demora muito para você ficar íntimo de alguém americano, assim, né? A gente tinha amigos indianos, amigos de outros lugares, mas os americanos sempre tinha. Os meninos iam brincar na casa de alguém, eles vinham na nossa casa, mas Sabe que uma amigona minha, o marido dela, eles são brasileiros, né, o marido dela é do Nordeste, e foram para os Estados Unidos. Ele já trabalhava lá, quando ela casou, eles foram para lá, e ela passou um perrengão, assim, ela entrou em depressão, porque ela ficou assim uns 2 anos, ela falou: "Cara, não tem ninguém que queira ser meu amigo, minha amiga, tipo assim, é, amigo até eu a não consigo página fazer 2, né? amizades, eu não". É, é. E daí e ela já mora lá, quer ver, o Matheus tem 9, acho que ela deve morar lá, sei lá, uns 11 anos, agora ela tá adaptada. E a irmã dela também tá indo para os Estados Unidos. Meu pai questiona o pai delas, que é amigo dele, e É, fala: "E aí, você vai pra lá também, já que as suas 2 filhas vão ficar lá?" De jeito nenhum. é, E o pai dela é super sociável, o pai dela adora fazer um churrasco, é é. gaúcho, o pai dela adora receber gente em casa, tem uma casa enorme, faz evento todo final de semana. E ele fala: "Cara, não adianta. As minhas 2 filhas, que é uma coisa que eu mais amo, estão lá, mas eu preciso desse lado social que É. meu lá não vai me entregar, eu preciso ficar aqui na Então minha terra", é, é. entendeu? É porque aqui no Brasil, né, é muito rápido você virar melhor amigo de alguém, né, é. Então, e lá demora, eu acho, mas esse grupo de brasileiros, então a gente também adora receber, adora ter gente em casa, ter um monte de criança para brincar com os meninos. Então a gente foi fazendo esse ambiente lá. Sim. Aí quando eu fiz uma festa do Jairo em casa, pela primeira vez, e tinha coxinha, tinha Com mais de 2 horas brigadeiro, de não, duração. com sem hora para acabar, porque tinha um monte de brasileiro. Mas aí, os americanos que foram, e eu convidei os pais, porque eu achava importante também, né, eles Sim. estudavam com essas crianças, e eu queria conhecer melhor. E aí eles ficavam assim: "Gente, vocês sabem como fazer uma festa, né?". E aí música e comida sem parar, né, aquele exagero que a gente sempre faz. Então eles achavam muito legal. Então falava: "Brasileiro, festa na nossa casa era uma alegria", porque todo mundo já ia esperando, né, essa empolgação toda e sem hora para acabar. E aí os pais: "Nossa, mas que é isso? Nossa, mas tem isso?", né, aí você fazia um churrasco. "Nossa, mas você vai colocar um filé desse no churrasco?", "Sim, não vou pôr hambúrguer", né. Sim. Então eles gostavam muito. Você falava Brasil, neste lugar, pelo menos, era assim muito as professoras da escola. E o Jairo tinha uma ele já te contou essa história, né, ele tinha uma melhor amiga italiana, e na escola deles tinha uma coisa muito assim, deixa as suas mãos para você, né, assim, não encosta no outro, não encosta. Você não pode chegar abraçando ninguém, pegando em ninguém, então cada um, né, que eles falam: "Guarda sua mão para você, não fique encostando nos outros". E aí, o Jairo e a Emma, que era essa italiana, eles falavam a professora falava para mim: "Eu já desisti. Esses aí se encostam, se abraçam toda hora", porque, né, o brasileiro com o italiano não dá para ficar Sim, controlando esses, né, mas com os outros eles tinham que aprender que eles não podiam chegar pegando, encostando nas pessoas. sim. E eles eram mais controlados, assim? Ai, espera aí, deixa eu voltar um pouco. Aí tá, decidi como é que foi a volta para o Brasil? Matheus, bora voltar. Foi uma decisão sua, né. Como é que foi essa quando que você acordou e falou: "Tá bom, mas eu acho que". Por que você decidiu voltar? Quando você decidiu voltar? E como foi essa conversa com o Matheus e com as crianças do: "Pessoal, vamos para nossa terra agora de volta"? Então, é uma decisão que até hoje, às vezes, eu me questiono, né, eu tenho certeza, assim, que para mim eu não podia ter feito, né, acho que outra decisão difícil que eu tomei que eu não me arrependo, graças a Deus. Porque para mim tinha toda essa questão da família, que a gente sentia falta, e tinha também a questão do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar na vida real, ao vivo, né, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de ir lá no meu escritório, de visitar cliente, por exemplo, no shopping, né, eu gosto de estar lá no shopping, ver as coisas acontecendo de perto. Então, para mim, depois de tantos anos longe, trabalhar online, eu não aguentava mais. Estava muito difícil.
porque eu não podia ter o foco que eu queria no trabalho, e a gente estava numa fase que a gente queria mudar muita coisa na empresa, a empresa estava começando, a acelerar, sabe, ter um crescimento mais acelerado, e eu falava: "Eu preciso estar no Brasil, porque tem muita coisa que eu quero fazer, e eu preciso estar lá para fazer". Sim, eu quero viver isso Eu quero junto, né, viver, eu quero de presencialmente. verdade, sabe, eu Aham. quero uma vida, Sim. sabe, de eu poder encostar Real. nas coisas, vida real, né. Outra coisa que eu sentia muita falta, de ir pra fazenda. Então, na fazenda tem lá, eu quero estar no meio da lavoura do café, eu quero sentir o cheiro da torrefação, na hora que torra um café, sabe, eu quero conversar com o funcionário que está lá colhendo, eu quero, sabe, poder viver tudo isso, eu quero viver perto das minhas irmãs, quero viver perto da minha mãe, dos primos, né, a gente tem uma família enorme. Chega no Brasil, ninguém dorme na sua própria casa, né, cada dia tá, ou outro dia foram, 9 dormir na minha casa, né, e então, assim, esse jeito, né, de ter essa convivência, fim de semana passado foi um que dormia em casa de cada primo. Então, isso eu sentia muita falta. Então, para mim chegou uma hora que eu falei: "Mateus, as crianças estão crescendo e daqui a pouco vai ser difícil voltar". Porque, eles já estão, eles praticamente, né, americanos, viveram a vida toda lá, aprenderam a falar inglês primeiro que o português, né, o Joca, principalmente começou a alfabetizar tudo em inglês, apesar da gente falar português em casa. E eu falei: "Quando virar adolescente, vai ser muito difícil, porque aí eu acho que você cria outras raízes, né, os amigos, vai ser complicado para eles". E aí na época eles tinham, né, 5, tinha acabado, o Jairo tinha acabado de fazer 5 e o Joca 7. Então, eu falei: "Acho que vai ser mais fácil agora". E aí o Matheus também, depois da pandemia, a empresa dele teve mais flexibilidade para poder trabalhar em outros lugares. Então ficava muito, né: "Ah, vamos ver o que que vai ser, como é que vai funcionar daqui para frente". E aí definiram que as pessoas poderiam trabalhar de onde tivesse escritórios, né, da empresa dele. E aí a gente falou: "Ó, agora é a hora". Mas sempre com um aperto, assim, será, eu estou tirando meus filhos de uma educação que era, assim, essa escola que eles estavam lá era incrível, maravilhosa. E eu tinha muito contato com a escola, eu era voluntária na escola, né, muito para conhecer o ambiente, para, né, estar Tem perto. muito isso, porque a gente vê muito isso em filme, né, a participação dos Direto, pais em direto. escola é super ativa em filme, Super, né. super. Eu tinha muitas atividades na escola, então, desde quando eles iam fazer um passeio, os pais que vão junto para cuidar, né, os pais são voluntários para cuidar do passeio, e eu estava sempre, porque eu queria muito estar presente nisso e ver como ele se comportava com os amigos, como é que era esse, né, relacionamento dele, e ajudar a escola, porque é uma escola pública, né, e que você chega lá, não tem cara, né, a gente tem uma Sim. percepção de escola pública muito diferente, né, apesar de que no Brasil tem alguns modelos de escola, né, mas lá, nesse lugar que a gente morava era, assim, incrível. E aí eu estava sempre junto com a escola, até antes de voltar, a professora me chamou para ir na escola para falar sobre café, né, então eu fui fazer uma apresentação sobre café para as crianças da escola e eles achavam tudo o máximo, levei um monte de café em grão, café todos os tipos para eles pegarem e então eu tinha uma vida muito gostosa lá também na escola. Teve quase que pedir demissão para voltar para o Brasil da escola. Exato, e a professora falou: "Eu juro que eu vou para o Brasil visitar vocês". A professora era muito querida, e eu tinha uma relação muito gostosa com elas, né. Eu acho que desse jeito que a gente é aqui, quando a pessoa também se abre, né, você consegue criar uma Sim. relação diferente. Então, eu, fiquei muito próxima das 2, né, da professora dos 2. Então, foi uma decisão muito difícil, mas também eu acho que na vida tudo tem consequência. E eles na boa? Então, e eles, como sempre tiveram vínculo com o Brasil, a gente tinha a nossa casa aqui no Brasil, então eles tinham meio que 2 casas, né, a casa de Pittsburgh e a casa do Brasil. E aí a gente conversou com eles: "Ó, acho que agora tá na hora de voltar". E eu acho que para criança, né, a gente mostrava, assim, tudo que ia ter de bom no Brasil para eles. E eles sentem, de vez em quando eles falam ainda de Pittsburgh, eles queriam que tivesse mantido a casa lá, para eles poderem voltar de férias, Nós trocar. também queríamos. É, eu também Nós queria, também é. queríamos. Aí falou: "Não podia ter vendido a casa lá", porque antes a gente morava lá e férias era aqui, eles queriam que fosse o contrário agora. Eu gostaria Acho também. justo. Eu É. gostaria também. Vamos reverter? Tem É, como é, reverter? é, é. E aí, quando eles chegaram, você e o Matheus, ok, são adultos, né, só se readaptaram aqui. Mas eles, apesar de serem brasileiros nascidos aqui, eles foram criados lá, eles são americanos, né. Sim, Como é que eles entraram aqui no Brasil? É diferente de passar férias, né. Então, assim, eles estudam hoje numa escola internacional, né, que mantém a língua, mas, assim, é uma escola brasileira, né, é, gente. é, é, Então, assim, é. como é que é entrar aqui, colocar eles na sala com mais 15 amigos brasileiros raiz?
Como é que foi essa adaptação das crianças, assim? Eu acho que para eles, por conta da idade deles, isso era a minha maior preocupação de E todas. desculpa te cortar, e entraram no meio do ano ainda, né? Entraram, porque Eles a entraram gente em queria que eles agosto. terminassem a escola lá, para eles, né, fecharem um ciclo Sim, lá. Então eu preferi que eles concluíssem a escola lá e começassem aqui no meio, do que sair no meio lá e começar aqui, né, no sim. comecinho do ano. Então foi essa escolha que a gente fez. E aí, quando chegou o Jairo, acho que a gente fez todo um, né, vai ser muito legal, você vai ter novos amigos. E aqui no Brasil, as pessoas são muito acolhedoras. Então, como eles estavam matriculados desde o início do ano, os amigos já sabiam que eles iam chegar. Sim. Então, no caso do Jairo, que quando ele chegou, todo mundo já estava, o Jairo, Jairo, e Jairo só tem um, né? Porque Jairo, né, um parênteses, é o nome do meu pai, né? Por isso que ele chama Jairo. Então, todo mundo, o Jairo vai chegar, o Jairo vai chegar. E aí ele chegou e os amigos já abraçaram o Jairo. Né, foi uma coisa, assim, muito gostosa e era a minha maior preocupação. E quando isso deu certo, a gente falou: "Nossa, sabe, graças a Deus", porque era uma decisão difícil, eu tinha que bancar essa decisão, mas ao mesmo tempo com medo, né, de como seria para eles. E para o Joca, que já era um pouquinho mais velho, eu acho que foi um pouquinho demorou um pouquinho mais, né, porque o Joca jogava futebol. Aí você chega numa sala que os amigos já têm o time, já tem quem é o capitão do time, já tem a dinâmica deles, né. Mas ele teve um amigo, que eu vou falar aqui, e eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje, né, porque ele teve um amigo que foi o Matheus, e eu conheci a Paola, agora eu vou chorar pela quinta vez hoje, Uhum. por conta disso. E eu queria conhecer a Paola, queria conhecer os pais do Matheus, porque o Matheus, ele teve um amigo que chegou pra ele e os outros falavam: "Não, já o Joca não vai poder jogar bola". Ele falava: "Vai sim", e defendeu o Joca. Então ele chegou em casa e falou: "Mãe, eu tenho um melhor amigo". Mesmo que os outros não tivessem muito legais com ele, mas ele falou: "Eu já tenho um melhor amigo". E aí que eu queria conhecer, né, agora é um parênteses da Paola, que eu vou falar Uhum. dela, falava assim: "Quem são os pais desse menino? Porque eu preciso agradecer porque ele fez, assim, não é nem um exagero, e eu já te falei isso em outras ocasiões, fez a escola ser legal para ele. E aí depois disso ficou amigo de todos os amigos, hoje eles têm uma gangue, né, Sim, ele faz hoje eles parte da hoje é gangue. uma turma perigosa. É uma turma, né, que a escola já fala: "E lá vem eles", né, e eles têm esse grupo bem forte de amigos, e que foi quando você encontra, eu acho, né, as pessoas, eu falo: "Alguém mandou isso", né, e um amigo para ele, e aí facilitou muito. Então ele quando ele tinha o melhor amigo dele, aí ele se sentiu seguro, e aí depois vieram todos os outros, né, mas o Matheus sempre vai ter o lugar especial, né, porque foi quem e acho que ele não esquece isso, sabe, porque foi difícil para ele. Sim, e eu queria falar disso, obviamente não do Matheus em si, gente, é meu filho, eu vou puxar a sardinha pra ele, ele é especial, ele é muito fofo e tal, mas a gente sabe, eu vou até trazer o caso da minha irmã, tá, que eu até te comentei, a minha irmã ela mudou agora de cidade, e meus sobrinhos estão numa fase de adaptação. E para o menor que tem 2, 3 anos, É tá fácil. fácil, porque eu acho É. que, eles simplesmente olharam e falaram: "Opa, tem uma criança nova aqui na sala", será que É. ela já estava aqui em algum momento? Nem É. para o mais velho, que tem 6, tá difícil. E eu queria saber como é que foi e a minha irmã fica, ela fala: "Gente, eu não sei se eu falo com a escola, eu não sei se eu falo com os pais dessas crianças", porque eu não sei também se os pais estão sabendo. Então, assim, eu não sei, eu acho, tá, que os pais têm um papel fundamental nisso. Então, por exemplo, eu acho que vai muito também do caráter, o Matheus hoje já tem 9, então, assim, o Matheus já a essência do Matheus já tá criada, né. Então eu acho que já ele já por si só, ele já sabe o que é certo e o que é errado, tanto que quando eu falo do que tá acontecendo com o meu sobrinho, incomoda os meus filhos. Meus filhos falam: "Cara, não pode. Por que que estão fazendo isso com ele? Eu não É. quero que façam isso". Então eles já conseguem enxergar que, pô, falta acolhimento, né. Mas, era uma coisa que eu fazia muito. Então, assim, o Matheus chegava em casa e não foi só o Joca, tá. Teve um outro amiguinho também que chegou, que eu falava: "Matheus, é amigo novo, ele não conhece ninguém. Essa criança precisa ser acolhida. Pode ser que essa criança seja chata e você tá no direito de achar ela chata, mas não no primeiro dia, É. não no terceiro dia. Na primeira semana, essa criança tem direito de estar chata. Chata no sentido assim, ela não fala com Ela tá ninguém. insegura, né, ela não Exato, ela sabe tá num como é que ambiente que funciona. pra ela é de É, medo, sabe. é. Falei, então eu não tô a mamãe não obriga você a ser amigo de ninguém, eu acho que não tem que ser. Você vai ser amigo de quem você achar que tem a ver com você, mas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você tem a obrigação de acolher essa criança. Então é isso. Ah, primeira coisa, pergunta se joga futebol. Joga! E por Já que é que um não joga com assunto vo em comum, e por que né. que não joga É. com vocês?
Não sei, porque ele não quer, mas você já convidou? É. Não. Então convida. E aí esse outro amiguinho, um dia ele chegou em casa e ele falou assim: "Sabe que ele jogou com a gente?" Eu falei: "Hoje jogou?" "Jogou, a gente convidou e ele jogou." Eu falei: "Viu? Ele só É. precisava de um convite." Então assim, eu queria até para outras mães que de repente estão num processo de adaptação, entender se você em algum momento interviu nessa adaptação, seja com uma conversa com a escola, seja com uma conversa com as crianças, né, com seus filhos, com os pais dessas outras crianças. Você participou desse processo ou não? Ou assim: "Cara, é a realidade, vocês vão ter que se encaixar aí nessa escola", É, eu acho entende? que no caso do Jairo, como eu te falei, foi muito fácil, Sim, né, e a turma super unida, as mães, né, aquele grupo de mães que, nossa, isso foi outra bênção na minha vida, né, ter esse grupo de sim, mães, porque as mães foram muito acolhedoras, sabe, as mães: "Nossa, que alegria que o Jairo chegou. Nossa, o fulano quer brincar com ele, como é que faz?", né, "Ai, estamos muito felizes que ele chegou". Então, foi assim, nossa, assim, melhor impossível, né. E esse grupo de mães incrível, assim, desde o dia antes dele começar, né. E no caso do Joca, já era uma turma com mais alunos, então eu sim. não conheci todos os pais logo de cara. E aí foi esse caso do Matheus que eu fui conhecer você, que eu fui atrás na primeira apresentação que teve da escola, eu assim: "Quem é o pai desse menino, gente? Pelo amor de Deus", né. E a Paola, você me abriu muitas portas, de conhecer os outros pais, Sim, né. E tem o grupo da escola, tudo, mas não é um grupo um pouco diferente do que é o dos pequenos, né. E também festinha dos pequenos, os pais vão, então é fácil, você convive muito, né. Dos grandes já é um pouco diferente. E aí, no caso do Joca, eu falava assim: "Joca, você tá numa escola nova, né, você vai ter amigos nessa escola", porque tinha dia que ele chegava: "Eu não quero mais ir pra escola". Teve dias assim. E eu falava: "Filho, amanhã vai ser um dia melhor", e aí faziam algumas coisas com ele que foram bem chatas para ele, bem difíceis, e eu fui na escola. Eu não falei com os pais de ninguém diretamente, mas eu fui na escola. E eu falei assim: "O meu filho precisa se sentir seguro aqui". Né, ele precisa sentir que a escola é um lugar super legal e que ele vai se sentir seguro. E teve problemas na escola, e aí o professor, né, que era um professor também muito querido, falou: "Não, a gente está percebendo o que está acontecendo, o Joca chegou de fora e ele joga bola, e esse negócio de futebol na escola, né, é sempre um desafio". E aí o professor foi ajudando a mostrar para os outros que ao invés de tirar ele do futebol, coloca ele no seu time. Ele falava assim para os meninos: "Coloca ele no seu time", né. E então isso foi uma coisa que foi ajudando, mas eu nunca falei direto com as mães. E aí o que foi legal, que algumas mães, umas 2 ou 3 mães, vieram para mim e falaram assim: "Olha, eu sei que meu filho não foi legal com ele, mas ele quer que o Joca venha brincar em casa". Aí quando ele foi convidado para a primeira casa de alguém, aí ele porque ele é muito fácil também o sim. Joca, né, ele não fica aguardando aquela o menino fez um negócio para ele que ele não gostou, no dia seguinte ele foi na casa do menino brincar e para ele estava tudo maravilhoso. Então acho que foi isso, assim, ele também eu acho que faz parte do amadurecimento, enfrentar uma situação difícil. E aí eu acho que o nosso desafio é saber até onde você deixa a criança, faz parte, você tem que conquistar seu espaço, você tem que, né, se achar ali dentro nesse novo grupinho. E ao mesmo tempo, quando que eles precisam de ajuda, Sim. né. E no caso a ajuda foi com um professor que enxergou toda essa situação, e também ele era o único novo, como a gente entrou no meio do ano, ele era o único aluno novo, então foi fácil também o Dá professor atenção. dar atenção para isso. E aí Sim. os meninos foram super 10 com ele, e hoje, nossa, ele não podia estar num lugar melhor, sabe. Ele fala muito disso, ele vai feliz para a escola, ele é realizado, ele sai da escola, ele quer brincar depois da escola com os amigos, então, mas teve alguns momentos, acho que para mim, para ele, todo mundo, né, porque a sua vontade é chegar na escola e falar: "Escuta, o que vocês estão fazendo com o meu filho?", Sim. né, falar com as mães e não. Eu falei: "Vamos fazer, vamos com calma", falava pra ele: "Calma", nossa, tinha hora que eu queria eu chorar, né, do que ele estava passando. E não é uma coisa, assim, tão relevante, mas, assim, você vê seu filho triste, Sim. você fica, né, dilacerada. E eu falava: "Vamos conversar, vamos resolver", e também participando de todos os eventos que a escola fazia, né, para eu e o Matheus sempre também junto, e conhecendo os outros pais, e aí eles começaram a ter uma convivência muito legal fora da escola, e aí isso ajuda demais, né. Sim. Eles são pequenos ainda, né, mas
Como é que você vê, assim, eles têm alguma coisa do tipo: "Ah, quando a gente crescer, a gente quer ir para os Estados Unidos, quer estudar fora", tem alguma coisa disso já ou não? Então, eu falo muito isso pra eles, Pra eles irem? que eu quero que eles tenham essa chance de voltar e mais velhos estudar, ou fazer um ano, sabe, do quando tiver no Tá, colegial, tipo, que como é é que ensino chama? médio, né, fazer faculdade fora, Intercâmbio, tipo intercâmbio, intercâmbio, eu tá. acho que é porque eu acho que essa experiência que a gente teve lá foi muito rica, muito rica. Então, eu quis voltar, mas eu não me arrependo de nenhum dia que eu estava lá, sabe. Então, eu acho que eles terem essa oportunidade de novo na vida, se eles quiserem, né, vai ser uma opção deles, mas eu mesma estimulo. Mas eles a vida deles é aqui agora. Então eles, sabe, aqui eles estão completamente eu também, E eu não daqui tenho vocês nenhuma não saem. vontade de não, a gente está muito bem, todo mundo feliz aqui, mas eu acho que como experiência de vida vale a pena eles irem. Então tomara que eles queiram, mas voltem. Eu quero que Mas eles vai por um ano e volta. Por um entendi, ano eu aguento. entendi. É, eu também, eu Só que eu não vou ser daquelas que vou todo mês lá, né, ai, eu sou bem porque eu sou enraizada. muito apegada neles, né. E eu também isso eu acho que morando fora, você não se apega tanto ao lugar, você se apega às pessoas. Então, assim, o problema não é estar lá ou estar aqui, sabe, o problema é estar com as pessoas que você ama. Então, isso eu sou muito apegada, então E a relação com as pessoas que ficaram lá, com os amigos de lá? continua. A gente teve agora, 2 semanas atrás, amigos de lá vindo para nossa casa, né, passar um fim de semana aqui, que eles vieram de férias para o Brasil, agora eu sou louca para voltar lá pra a gente já voltou para outro lugar lá nos Estados Unidos, onde a gente se encontrou de novo, todo mundo. Então, essa amizade é muito forte, então eu acho que é muito legal manter. E o próprio Joca, né, um dos melhores amigos dele era filho dessa minha amiga que veio passar o fim de semana em casa. E aí eles ficaram 6 meses, a gente se viu em janeiro, e aí a gente se viu de novo agora. E eles brincam assim, como se tivesse se visto ontem. Sim. Então, eles têm as amizades e a gente também. É Então, bom que vai só acumulando. só sempre cabe Só acumula. mais. O problema é lidar com os ciúmes, né, Camila? Tem Dessas algumas amizades, mas amizades tem gente que tem que amizade que é demanda, tóxica. né, então, Que deve. aliás, nós vamos mandar esse podcast para algumas, né. Vamos. Eu adorei receber você aqui, Eu amei, mesmo. amei, amei. Me Adorei. emocionei, saí um pouco do Ai, prumo. mas a gente é assim mesmo, A gente a é. gente é doce, né, a gente é É, sensível, a gente é assim mesmo. é. Adorei, Amei, muito obrigada amei. por contar a tua história, que eu já sabia de algumas coisas, mas algumas não, então foi uma delícia te ouvir. Obrigada. Obrigada pelo café. Ai, obrigada a você, que eu Vou amei estar deixar aqui. eu vou deixar esse café em algum É para todo lugar. mundo aqui, Ah, é pro É para o escritório? escritório, depois a gente Ah, manda achei mais para os chique. próximos. Achei chique. Quero É. todo episódio quero um cafezinho. Boa, Então boa, boa, fechou. boa. Vamos colocar um é o quê? Café com guaraná. Café com guaraná! Amei, amei. Nossa, Nós vamos inventar o outro pessoal tá muito programa. criativo. O pessoal tá Adoro, muito adoro. Vou criativo. dar café para eles, ouviu? A gente vai deixar descrição aqui no YouTube, Ai, pra legal, quem quiser depois legal. comprar café, quem não tiver ou então chama a Camila no Instagram, gente, a gente deixa também o Instagram da Camila, Deixa. Instagram do café. No Instagram do café agora tem bastante coisa, a Camila tá fazendo café com elas, que também é bate-papo com café, enfim, sou suspeita, porque já participei de alguns, mas é muito legal também que a gente conversa sobre vários assuntos, muito de maternidade. Enfim, a gente espera que vocês também tenham gostado da conversa. Quem não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, que daí toda quinta-feira tem um episódio novo, às 8 horas da noite, vocês recebem notificação. Tem também corte no nosso Instagram, mãetaoff.podcast. Curtem, comentem, compartilhem o que vocês acharam da história da Camila. Se alguém vive alguma coisa parecida, a gente sabe. Eu sei que tem gente que mora fora e acompanha o podcast porque eu recebo mensagens. Sei de gente também que mora fora e tá voltando pro Brasil e pergunta pra mim sobre a escola das crianças. Então eu recebo esse tipo de mensagem. Então acho que é um conteúdo legal pra quem tá fora, pra quem tá voltando, pra quem tá com filho em adaptação. Enfim, participem, que a gente adora a participação de vocês. Camila, muitíssimo obrigada de Obrigada, eu novo. amei, Eu amei, amei. amei. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem.